O Espaço Debate está de volta para mais uma temporada. Ao longo de 2 anos, já conversamos sobre reforma trabalhista e previdenciária, cultura do estupro, redução da maioridade penal, corrupção, crimes de ódio, entre tantos outros temas importantes da nossa agenda nacional. Para iniciar essa série de entrevistas de 2017, vamos falar sobre Caixa 2, nome popular que designa qualquer contabilidade paralela. O assunto ganhou destaque principalmente após as investigações da Operação Lava Jato. E sobre o tema, vamos conversar com o Procurador Regional da República, Douglas Fischer, que foi coordenador do Grupo de Trabalho da Lava Jato no gabinete do Procurador-Geral da República. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para conversar sobre um assunto tão importante hoje, atualmente, em nossa República, né? Agradeço a oportunidade, porque realmente o tema é extremamente importante nos dias atuais do Brasil. Para iniciar, doutor Douglas, explica para a gente o que é o Caixa 2 e como ele é tipificado em nossa legislação. Veja bem, muito se fala genericamente na imprensa que o Caixa 2 englobaria muitos tipos de crimes. Na verdade, o mais comum no âmbito eleitoral é aquele crime em que o candidato recebe valores por fora e não faz a declaração oficial daqueles valores que recebeu para o uso na campanha eleitoral. Nós temos um tipo específico no Código Eleitoral, que é o artigo 350 do Código Eleitoral. E nós também temos o Caixa 2, que pode configurar um crime tributário por parte de quem faz a doação daquele dinheiro, normalmente sem origem. Então, ele faz uma sonegação fiscal, ele retira o dinheiro da sociedade mediante a prática de um crime, dependendo das circunstâncias, e pode cometer outro crime, repassando aquele dinheiro que foi sonegado da sociedade para o candidato, que por sua vez utilizará indevidamente na campanha, violando o sistema democrático, e não fará a prestação dessa declaração perante a Justiça Eleitoral. E também ele pode camuflar outros crimes, né, como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e entre outras fontes ilícitas. Isso pode acontecer. Digamos assim, a sonegação praticada por algum empresário e esse valor utilizado depois para fins de doações eleitorais espúrias podem ter também, dependendo do caso concreto, mas não necessariamente, eventuais práticas anteriores de outros crimes, também de lavagem de dinheiro, e pode até haver uma corrupção, mas nós precisamos separar bem as situações do que é apenas um Caixa 2, de um crime grave, e não apenas um Caixa 2, mas também daqueles casos de corrupção. Com relação ao Caixa 2 para uso eleitoral, muitos têm falado e questionado o entendimento do Ministério Público Federal sobre esse crime em si. Qual é o seu entendimento? Qual é o entendimento do Ministério Público? O entendimento do Ministério Público é muito claro. Aquele que presta uma declaração falsa às autoridades da Justiça Eleitoral, como eu disse, o crime do artigo 350, que ele tem a obrigação de declarar todos os valores que foram utilizados por ele, e além de outras circunstâncias mais que são exigidas pela legislação, em que ele não declara, ou seja, declarar falsamente por não incluir esse dinheiro, ele está cometendo aquele crime e está consumado este crime específico do Código Eleitoral. O senhor acha que seria necessário uma lei específica para tratar sobre o Caixa 2? Não é necessário. Hoje em dia está muito em voga a tentativa de se criar, não, nós precisamos modificar a legislação. O Brasil precisa parar de pensar que sempre que tem algum problema nós precisamos mudar a lei. Não é necessário mudar a lei. Ela pode ser aperfeiçoada? Pode, em alguns pontos específicos, mas não é a hora para nós mudarmos a lei. A nossa lei ela é boa, ela precisa ser aplicada, talvez a pena, em alguns casos, ela seja um pouco pequena, mas isso é, como eu defendo, não é o momento, porque em momentos de crise não é bom mudar a legislação, inclusive no âmbito penal, e creio que nós temos boas leis e que nós podemos trabalhar sim com o que nós temos aí. A gente viu recentemente a tentativa de parlamentares do Congresso Nacional, que inclusive estão sendo investigados até no próprio STF, a tentativa de anistiar o Caixa 2. Como é que foi essa tentativa? Explica um pouco melhor, porque quando a gente fala sobre isso para a população entender, como é que deu essa ação, esse movimento? Isso é uma reação, infelizmente, normal naquele momento em que o direito penal que está previsto na lei, está bonitinho escrito ali, na hora que ele começa a se tornar efetivo e punir aqueles que efetivamente cometeram os crimes, que são pessoas, em princípio, até pouco tempo, que não eram responsabilizadas criminalmente, surgem as ideias de criar uma anistia para apagar
a prática daqueles crimes. Eu tenho uma posição muito clara que qualquer tentativa, de anistiar esse tipo de crime viola a nossa Constituição, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Supremo Tribunal Federal, se for provocado numa situação dessas extrema, vai declarar inconstitucional uma lei desse tipo. Por quê? É importante explicar a razão. Porque o Caixa 2 é uma das formas que, de um lado, viola o sistema igualitário nas disputas das eleições, ou seja, alguém está tendo mais capacidade econômica para utilizar e angariar votos, quando não comprando votos com aquele dinheiro, tirando da disputa aquelas pessoas pelo princípio da isonomia. Ou seja, já há um ferimento ao sistema democrático, da isonomia, que o voto é uma das formas mais importantes da realização da democracia, da sociedade. Então, aí o primeiro problema. No segundo problema, se há uma violação a um sistema democrático, aquilo que é extremamente relevante para o nosso Estado de Direito, não pode o legislador, por qualquer motivo que seja, vir depois e dizer o seguinte: vamos apagar tudo e vamos começar do zero, bola no centro, e vamos começar o jogo de novo. Isto viola a Constituição, e nesse ponto o Supremo Tribunal Federal já disse inúmeras vezes e corretamente, e não só o Supremo Tribunal Federal, inúmeros tribunais de vários países, que não é dado ao legislador, ele não pode querer fazer o que bem entende de leis. Ele tem limites na própria Constituição do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. Não está escrito na nossa Constituição que ele não pode anistiar um crime dessa natureza. Mas analisando sistemicamente, analisando a nossa Constituição, nós vamos ver, tanto pelo senso comum quanto pelo senso jurídico, que o legislador não pode fazer isso. Aqueles que cometeram o crime, eles precisam ser responsabilizados. Eu não estou dizendo necessariamente responsabilizados com aplicação de pena de prisão, num primeiro momento. Mas nós temos que responsabilizar. O mais importante na nossa cultura jurídica é que sempre se quer mudar a lei quando o que nós precisamos são leis que sejam aplicadas e aplicadas duramente para aqueles crimes que violam, sobretudo, o sistema democrático. Então, nesses termos, eu sou absolutamente tranquilo em afirmar que uma tentativa dessa natureza viola a nossa Constituição e que a nossa Corte Suprema, certamente, se isso acontecer, espero que não aconteça, terá a tranquilidade para dizer: aqui isto não pode vigorar. O senhor abordou um aspecto interessante da relação do Caixa 2 com a eleição, que é justamente o impacto na democracia e no jogo eleitoral, não é? Exatamente. Então, a sociedade também sai penalizada pelo jogo eleitoral em si, né? Das pessoas que entram para em condições diferentes de disputar o pleito, né? Exatamente. A quebra da isonomia é uma situação muito grave para o sistema democrático. E, até então, nós sabíamos que existiam alguns problemas, que existia a Caixa 2, como alguns disseram, sempre existiu o Caixa 2, isso é verdade. Mas agora é que está se tornando possível apurar aquilo que efetivamente estava na legislação e não só apurar, eventualmente responsabilizar. Por que teve essa mudança? Por que só agora conseguiu apurar, como você falou, investigar? Eu diria por uma série de fatores. Primeiro, pela organização das instituições que investigam e, sobretudo, falo por um lado, mas não é só esse lado, pelo modo de atuação do Ministério Público, e falo pelo Ministério Público Federal, que é a instituição a qual eu estou vinculado. Mas todos os ministérios públicos estão se aprimorando para atuar melhor na investigação, e esse foi um ponto. A importância do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal do poder investigatório do Ministério Público. Nós não teríamos Lava Jato hoje se nós não tivéssemos poder investigatório. De outro lado, o trabalho conjunto com a polícia é fundamental também. Ou seja, a organização das instituições em si, o trabalho concatenado, Polícia Federal, Ministério Público, Banco Central, COAF, todos os órgãos de investigação, eles, por um lado, propiciaram isso. Segundo, nós tivemos na nossa legislação uma alteração substancial, criticadas por muitos, mas talvez ou porque não entendem, ou porque estão vendo os resultados positivos, ou porque tem posições ideológicas contra ela, a lei de colaboração premiada. Ela nos permitiu desvelar o submundo de tudo isso que acontecia nos meandros da corrupção, ou nos meandros num Caixa 2, ou nos meandros de uma fraude a licitações com desvio de bilhões de reais dos cofres públicos, que antes não era possível. Por quê? Porque esse tipo de crime, diferentemente daquele que nós vemos na rua, ele não é um crime que deixa às escâncaras a prova de como é que ele foi praticado. E nós temos inúmeras demonstrações que, se nós não tivéssemos não só a palavra do colaborador,
mas as provas que o colaborador nos mostra como essenciais para começar a investigar e provar este crime aqui foi de um caixa 2, ou foi de um caixa 2 mais uma corrupção, ou foi caixa 2, corrupção e fraude a licitações com lavagem de dinheiro, com remessa de dinheiro para o exterior, com depósitos de dinheiro no exterior, e nesse ponto entra outro fator fundamental, a cooperação internacional, que hoje, e aí eu posso trazer esse dado importante, o modo de organização da cooperação internacional que o Brasil tomou nos últimos 4 anos, especialmente pelo apoio do Procurador-Geral da República, com um trabalho fenomenal desenvolvido pelo colega Vladimir Aras na cooperação internacional com os demais órgãos de cooperação, mas nós temos hoje uma respeitabilidade, uma confiança internacional que não existia. Não existia, e tudo isso ocorreu por quê? Porque nós temos uma lei que nos permite fazer essas provas, buscar essas provas de um modo bastante rápido, seguro e legal. Ou seja, nós temos esses instrumentos e hoje eles estão sendo aplicados. Mas muitos juristas e advogados questionam aspectos dessa lei que falam que os acusados ficam tempo demais nas prisões preventivas, o que força uma colaboração premiada. Eu pediria desculpa por usar um termo forte, mas quem diz isso ou está mentindo ou não conhece o que está dizendo. Primeiro, em nenhum momento o Ministério Público utilizou prisões para coibir alguém ou forçar alguém a colaborar. Preste atenção você, nós temos hoje, até o presente momento falarei de Lava Jato, 155 colaborações que foram realizadas, 155. Apenas 23 dessas colaborações foram realizadas com pessoas presas. Todas as demais estavam soltas. Destas 23, apenas 7, que representa 4,51%, se não me engano, tiveram uma liberdade após a realização da colaboração. Todas as demais que eventualmente tiveram alguns benefícios, eles não tiveram liberdade propriamente dito. Eles tiveram o que nós chamamos no direito penal uma medida cautelar menos gravosa, ou então um regime de cumprimento de pena um pouco menos gravoso. Então, dizer que são utilizadas as colaborações para forçar alguém a falar, isto é absolutamente incorreto. Nós precisamos trabalhar com um pouco mais de seriedade isso, e mais do que isso, saber como é que é feita uma colaboração premiada, que é uma colaboração que tem que ser espontânea, e tudo é gravado em vídeo, tudo é controlado pelo juiz. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, coage o colaborador a dizer, ele tem o dever de falar tudo. Porque se ele mentir, isso já aconteceu, um colaborador achou que poderia mentir, as provas produzidas por ele são válidas, a lei diz isso, o Supremo Tribunal Federal diz que vale, e ele perde todos os benefícios. Ou seja, a lei ela protege aquele que está do lado do bem, que é a sociedade. Ou seja, nos permite, de um lado, punir eficazmente todos aqueles que até então estavam à margem da aplicação do direito penal. O senhor citou 2 crimes que são diferentes, mas também que se relacionam, que é o Caixa 2 e a corrupção. Perfeito. Não é? Eu queria que o senhor explicasse melhor como é que se dá esse ligamento, porque nem todo Caixa 2 é proveniente de corrupção. Perfeito. Isso é importante. Em primeiro lugar, alguns estão dizendo que Caixa 2 é menos grave do que corrupção. Eu não falaria isso. Eu falaria, em regra, um Caixa 2 tende a ser menos grave que uma corrupção. Por exemplo, eu posso ter uma corrupção de alguém que aceitou uma propina para não multar alguém, ou alguém ofereceu a propina de R$50, e em compensação eu tenho um Caixa 2 de 50 milhões. Se nós compararmos, nós vamos ver que nesse caso o Caixa 2 é mais grave. Mas, claro, analisando sob a ótica das penas e do sistema, a corrupção é mais grave. O que diferencia uma da outra? O Caixa 2, como eu expliquei anteriormente, ele se dá quando alguém não declara aquele valor que ele recebeu para fins eleitorais. Nós estamos falando no âmbito eleitoral. A corrupção é um pouco diferente. Na corrupção, basicamente se dá lá no artigo 317 do Código Penal, quando alguém recebe uma vantagem ou solicita uma vantagem, e é um funcionário público, para ele deixar de fazer ou praticar algum ato ilegal. E aqui um dado importante. Um dado muito importante. Ele não precisa praticar o ato. E basta ele aceitar a promessa, aceitar a vantagem. E aqui, se me permite, eu já vou fazer uma colocação. Há quem tente novamente agora querer dizer
que eu preciso provar que ato o servidor público praticou para só então caracterizar o delito de corrupção. É o que nós chamamos no juridiquês da necessidade do servidor público que recebeu a promessa da vantagem ou a vantagem se praticar um ato de ofício. Está errado, com todo o respeito, quem pensa o contrário. Por quê? Porque o recebimento, ou melhor, a prática do ato de ofício é uma causa que apenas agrava o crime. Está lá no 317, parágrafo 1º do Código Penal. O mero aceite da vantagem, sem recebimento da vantagem, ou com o recebimento da vantagem, mas vinculado a uma ação do servidor público, caracteriza a corrupção. Então eu preciso ter um ajuste de ambos. Agora, se ele vai fazer ou não vai fazer o que ele assumiu que iria fazer, isso é absolutamente irrelevante para a prática do crime. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso no caso do mensalão. E qualquer tentativa, na minha modesta visão, de tentar reavivar isso é querer, por vias transversas, fortalecer a impunidade de quem agora está sendo processado. Nós precisamos aplicar a lei igual para todo mundo. Quem fez lá e quem fez cá. E não há tentativa, ao menos do Ministério Público, de fazer diferenciação dessa natureza. Então, são dois crimes que são diferentes, graves, em tese a corrupção mais grave. E o que nós temos verificado? As provas nos têm revelado que os servidores públicos, sim, ou exigiam ou solicitavam a vantagem para dar apoio de sustentação política para determinadas situações, para continuar os esquemas de fraudes, os esquemas de desvio dentro de diversos órgãos públicos, onde há uma circulação muito grande de dinheiro. Nós vimos isso, podemos citar, porque são públicos, o caso da Petrobras, o caso da Eletrobras, mas vários outros órgãos onde havia este, aspas, apoio político, na verdade apoio criminoso, para as práticas criminosas. E se me permite ainda, é importante fazer uma diferenciação fundamental ao telespectador, a quem está vendo esse debate, que em nenhum momento, como alguns dizem, o Ministério Público está criminalizando a política. Não é essa a intenção e jamais poderá sê-lo. Porque o Ministério Público está tentando responsabilizar aqueles que usam da política para praticar crimes. São duas coisas completamente diferentes. E no momento que nós começarmos a aplicar o direito penal de uma forma séria e dura para essas pessoas, nós teremos no local dessas pessoas outras, em tese, em princípio mais sérias, para exercer o mandato daqueles que dão o voto, ou seja, a população. Que medidas você acha que seriam necessárias para coibir o Caixa 2, a corrupção, esses crimes que a gente falou por aqui? Bom, a primeira coisa, a corrupção não é um problema do Brasil, é um problema mundial. A corrupção, eu digo, de um lado, ela está atrelada à questão de percepção e transparência. Nós somos o 76º país no mundo na percepção da corrupção. Estamos atrás, mas muito atrás, de países e de índices que se queiram democráticos. A primeira questão é que nós precisamos mudar a nossa cultura. Comportamento educacional e cultura de que o jeitinho não vai dar certo. Sem mudar a cultura e comportamento, nós podemos tentar fazer de tudo que é possível, que nós não vamos mudar. Agora, o segundo, que tem que atuar concomitantemente a esse, é a necessidade de quem praticou corrupção precisa ser responsabilizado, tanto civil como criminalmente. O direito penal ele existe, e aqui nós estamos tratando de crimes graves, para responsabilizar e tirar essas pessoas da continuidade da prática desses crimes. Nós precisamos agir para esse fim. Para mim, os dois precisam atuar concomitantemente. Nós precisaríamos uma alteração de legislações? Eu até diria que sim, em algumas questões muito pontuais. Mas nesses momentos, tentativas de alteração de legislação, nós vamos ter verdadeiro retrocesso. Que muitos querem é um retrocesso do sistema exatamente para não gerar a responsabilidade daqueles que estão sendo apurados. Acho que também seria necessário um empoderamento maior das instâncias de investigação, como COAF, Polícia Federal, até o próprio Ministério Público, como citou, e mudar algumas regras de licitação, porque também foi o que foi revelado pela Lava Jato, foi justamente esse movimento dos empreiteiros, né? Duas questões extremamente importantes da tua questão. A primeira delas, eu não diria um empoderamento, eu diria um fortalecimento das instituições investigadoras, e nesse ponto já destaquei o poder investigatório do Ministério Público, mas são criados vários entraves ainda por interpretações que eu digo caolhas do sistema, e aqui quando eu digo interpretações caolhas, eu não estou dizendo que eu queira violar o direito do investigado, mas eu estou querendo dizer que não é só o direito do investigado que está em jogo. Nós precisamos fazer
fazer uma análise sistêmica para não travar o sistema de investigação, para que nós possamos andar com o sistema de investigação. Então, nós precisamos fortalecer o sistema de investigação, fortalecer uma efetividade do direito para que ele seja aplicado para todo mundo indistintamente. Nós não podemos ter dois direitos penais para aqueles que estão no andar de cima e para aqueles que estão no andar de baixo. Isso não significa que se quer perseguir agora aqueles que estão no andar de cima, não é disso. Mas é simplesmente tratar igualmente todo mundo. O segundo ponto, a nossa lei de licitações, a lei 8.666, ela é uma lei efetivamente ineficaz, absolutamente ineficaz, para proteger efetivamente as grandes questões de licitações. E as penas chegam a ser à beira do ridículo. Então, nesse ponto nós precisamos sim, mas eu repito, não hoje, porque hoje nós só vamos... Não tem nenhum movimento nesse sentido. Não há, porque não há interesse. Não há interesse, porque está em foco agora não é a responsabilidade na questão das licitações. Né? E até então as licitações davam uma fraude pequena, mas a gente não conseguia chegar o que estava por trás da licitação, que necessariamente aí vai ter uma vinculação com uma corrupção ou com o desvio de valores decorrente de outras práticas criminosas ligadas. Isso foi possível somente agora. Voltando à questão do Caixa 2 eleitoral, ele também está muito relacionado ao financiamento de campanha, né? Sem dúvida. Que os modelos são diferentes pelo mundo. Até 2015, quando o STF proibiu a doação de empresas, a gente adotava um sistema misto. Nos Estados Unidos, por exemplo, as principais fontes de financiamento de campanha são privadas. Na França e na Argentina, financiamento público. Qual o modelo ideal que se aplicaria para o Brasil? Você consegue vislumbrar isso? Opa, isso é uma previsão bem complexa. O Supremo se manifestou sobre a invalidade das doações eleitorais de pessoas jurídicas e depois veio o que nós chamamos de mini reforma eleitoral. A legislação proibiu também explicitamente daí, na sequência, a possibilidade de doações. Eu tenho uma posição um pouco radical, mas eu acho que nós temos que partir para essa situação, porque até hoje nós nunca tentamos. Nós ficamos discutindo e nunca fomos a ela. Na prática, hoje, nós já temos o financiamento público quase que integral. O fundo partidário que é distribuído, fundo público que é distribuído para os partidos, é algo bilionário. Bilionário que cresceu, eu não tenho o valor exato, mas nos últimos 10 anos cresceu de uma forma geométrica absolutamente anormal. A prática, o que nos revela que nós temos um financiamento público. Então nós deveríamos partir para ver como é, adotando duas regras. A primeira, financiamento público. Regra número 1, igualdade para todo mundo. Dentro, claro, da distribuição, dentro do sistema para uma distribuição proporcional, existem vários critérios. Regra número 2, proibir a utilização de recursos privados e, se for provada a utilização de 1 centavo, inclusive de pessoa física, para eventuais campanhas, essa pessoa está fora do pleito. Essa é uma visão que eu tenho como talvez uma tentativa de maximização da isonomia e que nós nunca tentamos. Você acha que o Estado e a sociedade estão preparados para esse custo que se tem, já que as campanhas se tornaram tão caras? Esse custo já existe, só que elas se tornaram muito caras, mais caras ainda, com o desvio da corrupção, exatamente pela quebra do sistema. Isso falando apenas nos declarados da Justiça Eleitoral, exatamente. né? E aí eu gostaria até de chegar num ponto complementar, que é o seguinte, eu vou falar em relação à sua pergunta e vou falar num ponto complementar ainda, que é muito importante, que nós não falamos da corrupção, que só foi possível por conta da investigação da Lava Jato. Então, se nós adotarmos esse sistema de uma doação apenas do fundo, e me parece que o Brasil está, até o presente momento, utilizando valores bastante consideráveis, mas se nós analisarmos a quantidade de recursos que foram desviados, só nesse exemplo da Lava Jato, paralelamente a isso, nós vamos ter valores muito maiores, que já eram arcados e nós não sabíamos que eram utilizados. Inclusive, foi revelado pela imprensa que a prática do Caixa 2, ou de circunstâncias similares, não é de hoje. E não é de hoje mesmo. Nós não podemos ter a ingenuidade de achar que isso não ocorria. E eu volto a um tema que eu esqueci de referir, que é muito grave, que é o pagamento de propina mediante, entre aspas, doação oficial declarada. Ou seja, muitos candidatos, e nós já temos uma ação penal no Supremo, é histórica, em que o Supremo recebeu a denúncia, onde o Ministério Público provou
que uma doação oficial, ou seja, declarada à autoridade judicial eleitoral, aprovada, porque não tinha como ser o contrário, ela na verdade era uma propina disfarçada. Como é que nós conseguimos provar isso? Sem a lei de colaboração, nós jamais provaríamos isso. Como isso foi provado? O colaborador nos demonstrou que ele tinha uma conta corrente, isso mesmo, uma conta corrente de crédito e débito, onde ele tinha uma propina a ser paga, 10 milhões, e se falava assim 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, como se fala no dia a dia, R$5 e R$10. E ele tinha que fazer esse pagamento da propina para não chamar a atenção. Como é que ele fazia? Ele utilizava um superfaturamento da licitação, que já estava ajustada antes. Então, ele fazia um contrato de R$1 bilhão, botava 3 ou 4% a mais, que não chamava tanto atenção, no superfaturamento ajustado com todo mundo. Ele recebia aquele dinheiro pelo Caixa 1, não era Caixa 2. Ele recebia, estava lá, mas estava superfaturado. Como é que ele ia pagar a propina e não chamar atenção? Ele fazia uma doação eleitoral contabilizada. Aqueles 3, 4, 5%, eles eram utilizados às vezes para fazer essa doação. Só que daí, na hora que ele fazia a doação de R$1 milhão para uma campanha, ele descontava daquela tabela de débitos e créditos que ele tinha do pagamento de propina. Aparentemente, a doação era perfeita. Só que, na verdade, aquilo era um pagamento de propina e que o Ministério Público só conseguiu provar por quê? Por conta da lei de colaboração. Mais um jeitinho. Então, nós temos que fortalecer, como foi a pergunta anterior, fortalecer o modo de investigação para que nós consigamos provar isso. Muitos dizem, eu declarei. E não, ninguém nega que você declarou. Só que aquilo que você declarou é fruto de propina aparentemente legal. Doutor Douglas, tudo que a gente conversou aqui nos encaminha para a necessidade de uma reforma política séria, pensando na justeza do sistema. A atual discussão que está em curso no Congresso Nacional, o senhor vislumbra que isso venha acontecer? A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que eu acredito em sistema político. Eu acredito porque senão nós não poderíamos estar falando da necessidade de aprimoramento do nosso sistema político. Nós temos muitos e sérios problemas, de muitos, mas não tantos assim, que dominam certas cenas e querem ter o controle para a proteção de seus interesses pessoais. Uma reforma política, evidentemente, passa, na minha compreensão, por uma redução drástica do número de partidos. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não têm o direito de suas convicções filosóficas, partidárias, político-sociais, enfim. Mas um país com mais de 30 partidos políticos, partidos pequenos que estão ali, quase que todos, não vou fazer uma acusação genérica, mas quase que todos grudados a uma situação fisiológica para conseguir eventuais benefícios indiretos, me parece que essa não é a função de um sistema político. Nós precisaríamos iniciar essa mudança por uma redução e por uma conscientização, por uma cobrança do povo ao seu eleito, que é preciso mudar um sistema de eleição. E discute-se qual seria o melhor sistema, se um sistema distrital misto. Eu não tenho uma convicção, até porque nós nunca tentamos isso. Talvez nós tenhamos que ir pelo empirismo e avançar um pouco mais e ver se deu certo ou se precisa melhorar, avançar para outros ramos. O que nós precisamos é mudar a concepção de que a política é um meio para levar a defesa de interesses pessoais de alguns grupos isoladamente que querem ter uma hegemonia dentro desse sistema. Isso não pode ficar assim, nós precisamos mudar e precisamos ter calma de novo. Sempre no momento de crise é que a gente tenta empurrar certas coisas e que às vezes são postas goela abaixo da sociedade, como algumas reformas que nós estamos vendo aí, que precisam ter o seu devido cuidado, que eu acho que já foi, inclusive, tema dos debates aqui nesse programa. Doutor Douglas, muito obrigada por essa conversa esclarecedora. Eu acho que ajudou muito a gente a entender todo esse processo, né? A história está se passando a limpo. O Caixa 2, principalmente eleitoral, não é uma prática atual, né? É uma prática antiga, mas espero que a gente consiga avançar. Eu agradeço a oportunidade e se me permite dizer que o que nós temos aqui é apenas um início. Se a sociedade não se der conta que ela precisa continuar apoiando as instituições que protegem a própria sociedade, o nosso retrocesso está alguns passos adiante para começar a voltar tudo o que era antes. Nós precisamos, sim, algo sedimentado para que nós possamos aos poucos avançar e melhorar na proteção do interesse coletivo. Eu que agradeço essa oportunidade por estar aqui nesse espaço aqui que tem uma difusão muito grande no nosso ambiente.
Muito obrigada. E essa edição do Espaço Debate fica por aqui. Não deixe de assistir nossas antigas entrevistas em nosso canal no YouTube. Até a próxima.